recebendo aqui com muito prazer, muita satisfação, nosso sempre eterno colega de faculdade, Dr. Luiz Clóvis Machado da Rocha. Mas não vamos falar de faculdade hoje, vamos falar um pouco de outros assuntos. Foi presidente do PP, advogado de renome aqui em Santo Ângelo, e que certamente, no ano eleitoral, deve estar preocupado com as fake que estão se espalhando por esse mundo afora. Doutor Luiz Clóvis, bom dia, prazer recebê-lo. Bom dia, Luiz Roque, ouvintes da Rádio Santo Ângelo, comunidade missioneira. É um prazer enorme estar aqui nessa emissora, poder falar contigo assuntos de interesse da comunidade. Realmente, Luiz Roque, esse assunto tem pautado a mídia, né, como um todo, em face até de um projeto de lei, o PL 2630/2020, que tramitou no Senado Federal e que visa, de certo modo, coibir os abusos na internet, né, nos meios de comunicação, nas redes sociais, e que tem recebido deveras críticas por parte de alguns setores da sociedade por não compreender o verdadeiro sentido deste projeto. Na verdade, esse projeto tem sido acusado, efetivamente, de que ele é uma forma de censurar a liberdade de expressão, em absoluto. Eu digo que nós não vivemos num estado laissez-faire, laissez-passer, um estado em que você pode fazer tudo, deixar fazer, deixar acontecer. Não é esse o modelo de Estado brasileiro. O modelo de Estado brasileiro é um Estado regulador. O Estado deve intervir aonde há abuso e para evitar o abuso. E este projeto 2630, que tramitou no Senado e que agora foi para a Câmara dos Deputados, ele visa justamente isso. E, aliás, eu tomei a cautela de verificar lá no próprio projeto de lei quais seriam os objetivos desta lei. E lá, tranquilamente, diz o seguinte: combater a desinformação. Quer dizer, desinformação é você divulgar algo que não é verdadeiro. Mentira. Hoje mesmo, o Facebook, nos Estados Unidos, retirou uma postagem do presidente Trump, justamente por quê? Porque não era verdadeira. Segundo objetivo da lei, a busca de uma maior transparência. Efetivamente, hoje, você lança na internet alguma notícia, alguma informação caluniosa, criminosa, e por vezes você não tem condições de apurar quem foi o responsável por essa disseminação, por essa postagem. E num segundo momento, o objetivo da lei é justamente desencorajar esses malfeitores das redes sociais. Nós, inclusive, tivemos já fakes aqui em Santo Ângelo também, recentemente, envolvendo questões políticas, tentando atingir políticos, né? Isso pode se disseminar na medida que as eleições se aproximam, não? Não há dúvida nenhuma. Se você for falar em fake news, você tem que falar a nível mundial, né? Claro. E Santo Ângelo não foge à regra. Nós já temos alguns casos. Inclusive, como advogado, eu já me deparei com algumas situações muito práticas e que a gente teve que adotar algumas medidas, inclusive judiciais. Agora, o que eu posso te dizer, e eu dizia isso na entrevista para o Jairo Ferreira, se não me falha a memória, na terça-feira, é que esses malfeitores das redes sociais vão errar o pulo com a justiça eleitoral. Eu tenho um filho que é magistrado, eu tenho uma nora que é juíza eleitoral, e eu tenho informações, e isso é público, e por isso eu posso dizer, de que a justiça eleitoral está muito bem preparada, muito bem equipada para identificar as postagens, o autor das postagens. E aí eu quero advertir, inclusive, aqueles que ainda não sabem, no sentido de que não vai ser responsabilizado apenas o autor da postagem, mas poderá ser responsabilizado também, e deverá com toda certeza, aquele que compartilha. Tu é advogado, Roque, tu sabe que existe a coautoria no direito criminal, e por aí você vai. Então, em que pese esse projeto 2630 ainda não, talvez não ter sido votado e não ser transformado em lei antes das eleições, é preciso que se diga para aqueles menos avisados de que com as leis que nós já temos e com a preparação técnica da nossa justiça, do Ministério Público, da nossa polícia especializada, os fake news vão ser bastante combatidos pela justiça. Muito bem. O doutor Clóvis Machado, o senhor foi presidente do PP aqui em Santo Ângelo, não foi? Sim, eu tive a honra de ser guindado
se não me falha a memória, de 2016 a 2018, presidente do partido. Tive a honra de presidir esse partido histórico, esse partido que tem um legado. Eu sempre digo que quando se fala em Partido Progressista em Santo Ângelo, se fala desde os tempos da Aliança Renovadora Nacional, da velha Arena, e que tem história, tu sabe disso. Então eu me senti muito orgulhoso em ser guindado tive muito orgulho em ser guindado a esse posto. Obviamente que hoje quem preside o partido é o nosso vereador Rodrigo Trevisan, um excelente jovem, um expoente da política santo-angelense, né? E estamos aí. Bom, o quadro político está se desenhando, né? É verdade. Está se desenhando. Não falou claramente ainda, mas imagino que sim, o partido assim quer. O prefeito Jacques Barbosa deverá concorrer à reeleição. O vice-prefeito Bruno Hesse rompeu com o prefeito, com o PDT, não se sabe exatamente por quê, mas ele alega que queria ser candidato a prefeito e tal, e pegou um outro rumo e acabou formando uma chapa aí com o filho do ex-prefeito José Lima. Tem também o Nível Brás, que é outro candidato, mas estranhamente o PP está fora da disputa, um partido que teve prefeitos, deputados, está fora dessa eleição desse ano ou não? Primeiramente, Roque, eu quero dizer que não falo em nome do partido, até porque não sou mais presidente. Então eu falo na condição de filiado, na condição membro do diretório, e eu falo nessa condição. Mas é preciso clarear, porque senão, porventura, as pessoas poderão dizer que eu estou falando em nome do partido. Não falo em nome do partido. Então, eu tenho acompanhado efetivamente esses momentos, essas conjunturas, e o que se desenha é justamente isso que tu falou. Bom, o que tem de real, de concreto hoje no momento dentro do meu partido? Certo. Né? Nós temos hoje 2 ou 3 companheiros que colocaram seus nomes à disposição do partido para disputar a eleição municipal. Estou falando do cargo de prefeito e vice-prefeito. Claramente nós temos aí os nomes da nossa sempre vereadora claro, o nome sempre vereadora e companheira doutora Lenir Dil, advogada, colocou seu nome à disposição do partido. Nós temos o nome aí do professor e advogado doutor Gilberto Kerber, né, que também colocou seu nome à disposição do partido. E tem este que vos fala, que desde Luiz Clóvis Machado, né, que desde que entreguei a presidência do partido para o vereador Rodrigo Trevisan, deixei claro ao meu partido que meu nome estaria à disposição para disputar a eleição municipal. Isso nós temos de concreto. Agora, se formou, de um tempo para trás, até agora, se formou 2 correntes dentro do nosso partido. Não há o que negar, eu sou um cara que falo franco para a população. 2 correntes, né? Eu não diria 2 alas, eu diria 2 correntes de pensamento. Uma que quer candidatura própria e a outra que não quer candidatura própria. Essa corrente que não quer candidatura própria se aproximou muito, né, de uma possível aliança, de uma possível coligação com uma denominada aliança, que é composta pela família Lima e pelo Bruno Hesse, que abandonou o PDT, né, não conseguiu lá apoio para disputar a convenção e talvez ser candidato, pulou para outro partido e que agora está no PL. Então há essa predisposição de alguns companheiros. Essa predisposição é o pensamento do meu amigo, do meu grande líder, Valdir Andres. Ele pensa que o PP não deva ter candidato próprio e o PP, então, deva se coligar, formando essa aliança aí com o Bruno e com o Lima. Agora, há uma outra corrente, digamos, formada por outros companheiros, e eu destaco aqui o vereador Paulão, destaco o nosso sempre vereador e ex-candidato do PP na eleição passada, Dr. Paulo Azeredo, e tantas outras lideranças que pensam o contrário, que querem candidatura própria. Tá? Então, não é que o PP esteja dividido, na verdade nós estamos discutindo 2 propostas. Agora, essa proposta do PP ter candidatura própria deve ser respeitada, porque não é uma proposta isolada de meia dúzia de companheiros. É um grande número de companheiros que hoje já manifestou opinião e está predisposta a levar para o foro competente, que é o diretório, e que ainda não se manifestou, ao levar para o foro competente
a proposta de que o PP deva ter candidato próprio. Então, qualquer cogitação, ou qualquer anúncio, qualquer notícia, no sentido de que o PP já está coligado com A, B ou C, não é verdadeira. Porque quem tem legitimidade para autorizar e para decidir sobre candidatura própria e sobre coligação é o Diretório Municipal do Partido Progressista, o qual não se reuniu ainda, irá se reunir nas próximas semanas e decidirá. Somente após uma decisão do Diretório Municipal, que é formado por 45 membros, é que nós saberemos quais os rumos do Partido Progressista. Apenas para concluir, depois te devolvo a palavra, é preciso dizer que esses partidos novos, recém-formados, tipo o PL, formado pelo atual vice-prefeito Bruno Hesse para concorrer, isso aí eles não têm diretório. Isso é um partido que tem apenas uma comissão provisória. Não tem diretório? É a comissão provisória, né, nomeada pelo diretório estadual. Então é 5, 6 pessoas. Fica fácil de decidir uma candidatura. Agora, partidos tradicionais como o PDT, como o PMDB e como o PP, são partidos, não são provisórios, não possuem inscrições provisórias. Eles são partidos tradicionais, definitivos. Estes possuem diretório. Então, estes precisam se submeter aos 45 membros do diretório. Esta é a diferença entre você estar filiado num partido provisório e entre você estar filiado num partido tradicional. Mas, doutor Luiz Clóvis, o PP anunciou no próprio jornal A Tribuna, que é dirigido pelo ex-prefeito Valdir Andes, pela família dele, de que o PP já decidiu se aliar com os outros candidatos que apareceram por aí. E o PP não, pelo que se denotou, não teria candidato. O senhor vai enfrentar essa posição do Andres, que tem uma forte liderança dentro do partido? Qualquer discussão e divergência interna dentro de um partido é salutar para a democracia. A democracia nasce nas nossas casas e a democracia nasce dentro dos nossos partidos políticos. Então, eu divergir do meu amigo e ex-prefeito Valdir Andes, não há problema nenhum. Ele pode pensar de um jeito, eu posso pensar do outro, e é isso que está ocorrendo agora. Né? Ele não quer candidatura do ele PP. Defende que o PP deva se coligar, né, com outro partido e, portanto, abrir mão de uma candidatura própria. Nós defendemos diferente. Agora, o fato de o jornal ter, digamos assim, propalado e dado a ideia de que a coligação já havia sido formada, não é verdadeira. Né? Eu diria que isso é colocar a carreta na frente dos bois. Mas então seria uma fake news? Eu não diria isso, eu diria que é uma predisposição, uma tentativa de talvez dar a entender para a comunidade de que as coisas já estariam decididas. Eu não sei qual o propósito disso. Eu só sei que eu me pauto pela legalidade, pelo foro competente, pelo respeito às instituições e às instâncias, inclusive do meu partido. E eu sei, sob o ponto de vista legal, de que só podemos falar em coligação, em candidatura própria, depois que o diretório assim o decidir. Mas certo? O senhor não... Pois não. Então, o que eu quero salientar, que isso é fundamental. Por que eu defendo candidatura própria? Primeiro, pela história do PP, como eu já te falei. Segundo, porque o partido vai se apequenar, no meu ponto de vista. Nós temos aí uma nominata maravilhosa, nós temos 30 candidatos, pré-candidatos a vereador, homens líderes da comunidade, que se nós não tivermos um candidato a prefeito para puxar voto para a legenda, poderão vir a ser prejudicados. Tu sabe que hoje, para o partido fazer um vereador, tem que ter 3.200 votos na legenda. Mais ou menos isso. Se nós não tiver candidato na ponta, é provável que o PP coloque 2 vereadores, de 4, passa a ser 2, né? E nós precisamos pensar a nível de partido. Eu diria assim, ganhar a eleição é uma outra discussão. E quem disputa a eleição também não tem o compromisso de ganhar a eleição, tem o compromisso de levar um programa sério, tem o compromisso de levar uma discussão para a comunidade dos ideais do partido, né? Agora, nós precisamos pensar que
daqui logo mais ali adiante, daqui 2 anos, nós temos eleição para governador. E, aliás, aqui eu te digo, eu tenho falado com o senador Luiz Carlos Reis, tenho falado com o deputado Jerônimo Gerg, eles querem candidatura própria. Eles estão estarrecidos. Como é que Santo Ângelo, como é que o PP de Santo Ângelo não apresente candidatura própria? Né? É claro, pelo outro lado, as pessoas estão dizendo, não, mas o PP tem candidato fraco, né? O PP não, os pré-candidatos que estão aí ainda não estão pontuando. Mas olha, mas isso é normal. Quem está na vitrine todo dia, no rádio todo dia, ou quem exerce um cargo na gestão pública, obviamente que ele está todo dia falando com o povo e o nome dele é o mais lembrado. Agora, espera abrir começar a eleição para ver onde há uma igualdade de acesso aos meios de comunicação. E eu lembro o próprio Luiz Carlos Reis, que saiu na pesquisa em 3º lugar e se elegeu senador. Eu lembro o Rigoto, tu deve lembrar, que saiu com 4% na candidatura para governo do estado e ganhou a eleição. 2%. E tem mais um detalhe, Roque, perder a eleição não é feio, né? Nós tivemos exemplos de grandes políticos no Brasil que perderam 1, 2, 3 eleições para ganhar na 4ª. Porque o partido ele não pode ter esse interesse pessoal em querer ganhar a qualquer preço uma eleição. Eu acho que não se pode fazer política dessa forma. O interesse pessoal tem que estar abaixo do interesse coletivo e partidário. Nós temos um exemplo muito claro. Um homem bem, eu quero muito bem, mas é a minha visão. O Bruno Hesse, por exemplo, ele abandonou o PDT, né, e foi para um outro partido visando um interesse pessoal. Né? Eu poderia ter abandonado o meu PP. Eu poderia ter ido para um outro partido. Porque eu já sabia de algum tempo que nós teríamos pessoas dentro do partido pensando em coligação com outros partidos e não ter candidatura própria. Mas eu preferi ficar no meu partido e disputar internamente. E se eu perder na convenção, Roque, dou minha missão por cumprida. Eu me submeto à decisão do meu partido, porque é assim que a democracia determina, compreende? Mas o senhor está anunciando aqui, agora, nesse momento, o senhor vai colocar o seu nome no diretório como candidato? Já coloquei, há 2 anos atrás, e não vou retirar. O meu diretório vai ter que decidir se quer candidatura própria, se quer Machado, se quer Kerbe, se quer Lenir Dil, ou vai ter que decidir se quer se coligar com Bruno Hesse, com Lima, com qualquer outro. Mas quem vai decidir é o diretório. E enquanto o diretório não decidir, o meu nome está à disposição. Não tem o porquê eu retirar o meu nome. E acredito que nem um companheiro faria assim. Nós nos submetemos às instâncias democráticas do nosso partido, defendemos as nossas ideias, as nossas propostas. Agora, se o meu diretório entender que não é o momento adequado para ter uma candidatura própria, o que posso fazer eu? Não posso fazer nada, eu tenho que submeter ao meu diretório. É preciso lembrar, e a população às vezes esquece disso, que no Brasil nós só podemos ascender a alguma disputa para vereador ou para prefeito, senador, seja o que for, através de partidos. Não existe no nosso sistema democrático a chamada candidatura independente, que é o que tem nos Estados Unidos. Uhum. Eu até defendo isso, Roque, porque daí o cidadão, para se candidatar a vereador, prefeito, senador, enfim, o que quiser, ele não precisaria estar filiado a um partido. E, portanto, não precisaria também se submeter ao diretório desse partido. Ô, doutor Luiz Carlos, bom, vamos... Clóvis. Tu me chama de Carlos desde a faculdade, né? Eu acho que tu tem alguma coisa com Carlos. Eu acho o nome bonito. Ah, sim, com certeza. Um nome simpático. É verdade, né? Tanto quanto o Clóvis, né? É verdade. Nós temos o Clóvis Jesus Severo, que dizia que era Clóvis para criança, Jesus para as crianças, Clóvis para as mulheres e Severo para os homens, né? É verdade. Voltando à questão. Doutor Luiz Carlos, Luiz Clóvis, mas realmente você me chamou a atenção agora. Doutor Luiz Clóvis Machado da Rocha. Machado, nome de guerra. Machado. Admitindo-se que o diretório vai homologar a sua candidatura, certo? Certo. O senhor vai ser candidato a prefeito. Perfeito. O senhor já tem um nome para vice, mais ou menos delineado, o perfil de um vice que poderia integrar sua chapa
E o senhor vai tentar buscar apoio de outros partidos ou não? Este é um paradigma que eu estou lutando para quebrar. Não é eu que vou escolher, eventualmente, o meu vice-prefeito, ou não é eu que vou escolher a coligação que meu partido, que eu deva estar junto. Quem vai decidir isso é o meu diretório, é o meu partido. Na convenção, os convencionais também irão decidir com quem nós vamos se coligar. Se com o PL, se com o PMDB, né? Se com o DEM, se com o PSL, se com o PRDB. E também vai decidir, eventualmente, numa candidatura, digamos, própria, vai decidir quem será o vice. Né? Isso é democracia. Eu penso que os líderes políticos, eles não podem impor a sua vontade para cima dos companheiros que dirigem o partido. O partido ele é dirigido por um colegiado e eu tenho que respeitar esse colegiado. E se eu, porventura, for escolhido para concorrer na majoritária, quem escolherá eventual coligação ou meu vice será os meus companheiros do partido. Mas você comenta aí em bastidores, na esquina e tal, né? Uma possível chapa Luiz Clóvis Machado da Rocha e a ex-vereadora Lenir Stocker Dill. É um bom nome. A vereadora Lenir Dill tem todos os credenciais, inclusive para disputar a cabeça de chapa. Inclusive para ser a nossa prefeita. Ex-vereadora, advogada, casada com o doutor Ernesto Rolando Dill, um homem que também já foi vereador, um líder na comunidade. Pessoas altamente capacitadas. Eu sentiria orgulho de ter a Lenir Dill como candidata a prefeito. E aliás aqui, aliás aqui eu também vou te dizer algo muito importante que a comunidade deve ficar sabendo. Eu não tenho vaidade, Roque. Eu não tenho plano individual, eu não tenho projeto individual de ser prefeito. Eu quero uma candidatura que represente novos paradigmas para Santo Anjo. Que outra hora talvez eu possa falar. Eu quero uma candidatura que represente o melhor para Santo Anjo e para aqueles necessitados. Portanto, o importante para mim nesse momento é que o partido tenha candidato. Não precisa ser o Luiz Clóvis Machado, não. Pode ser a doutora Lenir, pode ser o doutor Gilberto Kerber. Mas se a doutora Lenir Stocker colocar novamente seu nome à disposição, olha, eu quero ser candidato, o senhor abriria mão para ela ou não? Ou vai disputar? É possível. O que me interessa nesse momento... É possível abrir, é possível até abrir mão, eventualmente, é possível uma composição. Com os meus companheiros dentro do meu diretório, toda a composição é possível. Mas tudo que extrapola daí para fora do meu diretório, aí nós temos que ouvir a todos. Compreendeu? Uhum. Né? Então o meu nome não é condição sine qua non. Eu teria o maior prazer em conjecturar dentro do meu diretório a candidatura da vereadora, por que não? Seria um orgulho para nós. O professor Gilberto Kerber também coloca seu nome à disposição. Agora, obviamente que o diretório é soberano para decidir entre um e outro. Mas o que eu quero deixar claro nesse momento, e isso é importante saber, que no meu partido, depois que eu ingressei, não existe partido de Pedro, de João, de Machado, de Andres ou de quem quiser. O partido é de todos os filiados e dos 45 membros. Mas a prática quem decide é o meu diretório. Mas a prática não está mostrando isso. Mas eu estou quebrando essa prática. E eu estou ativo, combatente e dizendo à comunidade que esse advogado não recuará do que é legal, do que é constitucional e do respeito às instituições e ao meu partido. E quem vai decidir sobre coligação ou sobre candidatura própria é o meu diretório. Mas o Valdir Andes... Mas daí é problema dele lá. Aí é problema dele. Eu não posso avaliar ou entender por que não apenas ele, mas outros também pensam diferente de mim. Eu não posso avaliar. Cada um tem suas convicções, compreende? Não, o que eu ia perguntar é o seguinte, o Andes tem um legado político, o senhor sabe disso. E eu respeito. E o senhor vai enfrentar ele nesse caso? Ele não é pré-candidato. Ele apenas defende... é do diretório. Ele é do diretório. Ele apenas defende que o PP não tenha candidato próprio. Eu respeito o modo dele pensar.
Mas eu não vou me sujeitar ao que ele pensa. Eu penso diferente. E vou levar para os meus companheiros do diretório uma ideia diferente, uma proposta diferente. Talvez esse é o novo modelo, né? É justamente você ter coragem de você defender ideias diferentes dentro do partido. Compreende? Isso é da essência da democracia. Talvez eu tenha independência para isso, né, Roque? Eu não sou submisso, eu não dependo de cargo, né? Eu tenho luz própria, eu posso defender minhas convicções, independentemente do que os outros pensam, compreende? Mas se o senhor for candidato a prefeito, o senhor acha que vai ter o apoio do grupo do Valdirantes que pensa diferente, que pensa em se coligar com o Bruno ou sei lá com quem? Sinceramente, penso que sim. Eu vejo no Valdir Andres um democrata. Eu vejo no Valdir Andres um líder progressista que tem história, que tem legado. Esse homem trabalhou muito por Santo Ângelo como deputado, como secretário estadual. Esse homem levou o nome do nosso partido por todo o Rio Grande. E antes disso, ele é um democrata. Eu não posso falar qualquer coisa contra ele pelo fato apenas dele pensar diferente de mim. E ele, como estadista, como democrata, Roque, ele também sabe que a última decisão é do diretório. E tanto eu como ele sabe que a gente deva se submeter à decisão do diretório. Então, eu acho que essa discussão, essa disputa aí, ela está se dando até de uma forma normal e democrata. Agora, o que é preciso deixar claro para a população, que desta vez, dentro do Partido Progressista, tem homens, tem líderes que têm posição e que têm ideia e que não cimbram, mesmo que outros pensam diferente. Que não o quê? Não cimbram. Não concordam. Não se entregam. Não se entregam, não concordam, não anuem, sabem dizer não. Bom, só para nós fechar, avançamos no relógio, essa decisão do diretório será quando? Quando é que o diretório vai se reunir? Eu tenho conversado com o nosso presidente, o vereador Rodrigo Trevisan. O Rodrigo Trevisan está de que lado? Está do seu lado ou está do lado do Anderson? Está do lado da instituição, está do lado do diretório. O Rodrigo... Ele quer candidatura própria? Não, eu não posso falar por ele. Mas o Rodrigo pensa que nem eu. O fato de nós estarmos, digamos assim, o fato de alguns companheiros estar acenando com uma coligação, isso até é salutar para o diretório. Agora, o Rodrigo sabe que quem vai decidir isso é o diretório. Então, eu diria que o Rodrigo está assumindo, nesse momento, um papel de acompanhar as duas frentes, compreende? Nesse momento, ele tanto valoriza uma eventual coligação, como valoriza também uma candidatura própria. Até porque ele sabe que o nosso pensamento está limitado ao que o diretório vai decidir. Mas respondendo à tua pergunta, extraoficial, eu soube que o PP deve decidir no final de agosto, através da sua convenção, deve decidir. Se o PP optar por aderir a uma coligação e não ter candidato próprio, eu fiz o bom combate, me dou por satisfeito, retorno minhas atividades particulares e desejo boa sorte para quem for escolhido. E se o meu partido escolher por candidatura própria, seja Machado, seja Lenir, seja Kerber ou qualquer outro que se apresente, nós estaremos nas primeiras fileiras da frente, levando uma nova proposta, um novo protagonismo, no sentido de criar uma nova história para Santo Ângelo, no campo da gestão pública. Muito bem. Obrigado, doutor Luiz Clóvis Machado. Continua impetuoso, como sempre. Roque, eu só não me conformo de há 30 anos atrás eu ter perdido um concurso de oratória para um advogado, excelente jornalista, locutor de rádio, o qual eu tenho a honra de escutar todos os dias, Dr. Luiz Roque Kern. Ele foi o primeiro classificado no concurso de oratória, eu me parece que fiquei em segundo e terceiro, e ele foi o orador da nossa turma. Sabe, eu tenho essa coisa comigo, um dia eu queria encontrar ele num júri, porque o homem é bom também, viu? Eu até nem lembra? Eu nem lembrava disso. Nós disputamos? Nós disputamos, Roque, lá naquela salinha
bem debaixo da Faculdade de Direito da antiga Fadisa. Nós éramos entre 4 e 5 concorrentes. Era eu, era você, era o José Roberto, não me lembro quem mais, né? Nós disputamos e nós fomos para o palanque, para a tribuna, e cada um fez um discurso. E os nossos colegas escolheram aquele que seria o nosso orador. E você foi o escolhido. Mas você não tem ressentimento disso? Não. Você me cobra isso seguidamente? Não, é uma lembrança carinhosa. Eu sei que foi muito bem escolha. Eu não fui feliz na escolha do tema, digamos assim, né? E eu fico muito feliz, inclusive, da tua amizade, Roque. Eu tenho acompanhado a tua trajetória. Te parabenizo pelo jornalista que tu é, comprometido com a verdade. Muito importante isso, viu? Tá bom, então. Doutor Machado, muito obrigado. Foi um privilégio poder ouvi-lo. Da mesma forma, gostaria de agradecer essa emissora também pela oportunidade. Não falamos aqui, mas é importante dizer, Santo Ângelo, quando eu falo do novo protagonista, Roque, eu falo também que nós devemos apagar os ranços, essa divisão histórica entre progressistas e pedetistas. Isso aos poucos tem que se terminar. Eu sempre tenho dito que, independente de quem ganhar a eleição, deve convocar o time do outro lado para governar junto, né? Eu ainda sonho de ver, se o PDT ganhar a eleição, eu ainda sonho de ver lá junto com o PDT progressistas trabalhando lá junto com o PDT. E se o progressista ganhar as eleições, e se for eu o vencedor, escolhido e vencedor, tu pode ter certeza que eu vou ter muita gente boa do PDT trabalhando junto comigo. Porque tem muita gente boa em todos os partidos, no PDT, no PP, no DEM, e nós precisamos aproveitar as pessoas boas, independentemente da sigla partidária. Tá bom. Muito obrigado, doutor Machado. Quero também saudar o doutor Sidney aqui, que está acompanhando o doutor Machado e que ficou atentamente lhe ouvindo, hein? Que tem um bom professor aí, Sidney. Um grande abraço. Muito obrigado. Machado, muito obrigado. E a gente mantém aberto esse canal aí para... Aqui todo mundo fala, não há problema nenhum. É só fazer uma pauta aí que a gente coloca no ar. Estamos aí no meio entre a fonte da notícia e o nosso ouvinte. Estamos exatamente fazendo esse papel aí de intermediário. Tá bom, Machado? Muito obrigado. Um abraço. 9h19. Eu não sei se ainda tem notícias da hora, ou comerciais, o Edinho. Muito obrigado, Machado, mais uma vez.